Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores, temos mais um vídeo do Kaká Mestre Pokémon. Só uma pequena curiosidade, caso vocês queiram saber como assim o Moreno fica assistindo tanto vídeo do Kaká, é o Dark Rain, tá? O Dark Rain, manda donate pra caramba na live. Dito isso, obrigado Dark Rain pelos donates, tá? E aí, quase o tempo todo ele manda como sugestão de react vídeos do Kaká, porque ele gosta muito de Pokémon, e é isso. Bora lá, gente, para... Por que tanto Pokémon igual? Algum momento pensado sobre como alguns dos Pokémon são basicamente repetições uns dos outros? Sobre como temos Pokémon que não só têm o mesmo tipo, mas também acabam tendo os mesmos ataques e até estatísticas parecidas. Só que Pokémon em si são muito mais do que só isso. Hoje nós vamos analisar esses Pokémon que muitas vezes são vistos como versões diferentes da mesma coisa por causa dessas tipagens e ver que na real tem outros motivos também pra gente achar que eles são parecidos. Para começar, vamos organizar algumas coisas. Quando a gente fala de Pokémon... Calma aí. Meninos, lembrem-se que tem um spoiler pesado de Kimetsu que eu sei. Tá? Acabando esse vídeo, eu falo pra vocês. E aí vocês decidem se vai estar de boa ou não. Deixa eu acabar esse vídeo aqui que eu falo pra vocês. Pokémon parecidos, estamos falando de Pokémon que de cara servem propósitos parecidos. Vamos começar pela forma mais fácil de agrupamento desses bichos, a tipagem. Existem ao todo 171 combinações possíveis de tipagens entre os 18 tipos de Pokémon. Caraca. E várias delas, 127 para ser mais exato, se repetem entre os 1025 Pokémon. Além disso, 35 delas são únicas a certas linhagens de Pokémon e 9 nunca sequer foram usadas, mesmo depois de 10 gerações dessa franquia. Existe algum Pokémon que é fogo e água ao mesmo tempo? Só por curiosidade? Isso, vamos primeiro separar os conjuntos de tipos mais comuns Meu do Deus, Pokémon quem é? pra gente usar eles de comparação. E, claro, quem acompanha os shorts aqui no canal, ou a página do Instagram também, já sabe que o tipo água e normal, separadamente, são as tipagens mais comuns entre todas as combinações que existem de um Pokémon. No caso, a gente vai pular todos esses de tipagem única e seguir para aqueles que são tipagens combinadas. Tá que tem bom. mais de só um tipo. Principalmente porque falar de tipagens únicas, tipo Pokémon com só um tipo, é Beleza, falar de beleza, design Matt. de tipo em específico, que é uma outra série que a gente faz aqui. Hoje a gente vai falar de combinações. A combinação de tipos mais comum é bem óbvia, tendo 27 Pokémon diferentes que são assim, normal e Vodou é a combinação mais comum. Para efeitos comparativos, Porque a são segunda comuns. combinação mais comum é inseto voador e planta veneno, ambas com 14 espécies de Pokémon individualmente em cada. Eu imaginava que planta veneno teria mais, tá? Eu imaginei que planta veneno teria mais e eu acabei de perceber que eu tava sem a luz ligada na minha cara. É engraçado, porque, vamos lá, de primeira, a tipagem que eu pensaria que estaria no topo quanto a repetições através das gerações, pra mim, seria Água e Terra. É a primeira combinação que vem à minha cabeça, já que durante a minha fase de desenvolvimento infantil, que foi da segunda até a quinta geração, essas foram as tipagens mais repetidas através delas. Inclusive, ironicamente, desde lá não teve mais nenhum Pokémon Água e Terra e eu continuo com esse troço na minha cabeça. Mas esse agrupamento em si funciona muito culpa bem é sua, contraste Kaká. ao outro pra gente ver o que é o tópico principal do vídeo. Até porque é um grupo menor de Pokémon com ao todo 9 espécies diferentes de bicho com essa combinação. Então vamos lá, vamos comparar o tipo voador e normal ao tipo água e terra. Eu vou deixar de fora o presente e vou focar nos capturáveis de água e terra, então vamos deixar uma Mudkip e a sua linha evolutiva pra lá. O Mudkip eu sei que ele não é tipo terra, mas você entendeu. Dentre os bichos água e terra, nós temos a linha do Quagsire, Whiscash, Gastrodon e Seismitoad, cada um de uma geração, e cada uma delas tem as suas individualidades. Porém, também tem muitas semelhanças. Os 4 são Pokémon tanques, sendo bichos que assumem a função de aguentar dano da sua equipe, além de também serem bichos mais fracos ofensivamente, e tendo muitas Certo. estatísticas ofensivas puramente. Porém, isso é mitigado pelos stabs dele, golpes da mesma tipagem que o Pokémon. Isso significa stab. Isso quer dizer que esses golpes em si ganham um bônus por ser do mesmo tipo que ele, e que já por ter um BP alto, ou seja, Base Power, ou seja, esses golpes dão muito dano, mesmo com essas estatísticas medíocres deles, os seus golpes dão dano. Isso são funções combinadas pela sua tipagem. Pokémon de água são geralmente mais defensivos, aguentam mais dano, mas também tem bons golpes para compensar.
Além disso, os tipo Terra também são Pokémon que do lado físico somente tem muita qualidade. É muito melhor do que o lado especial deles. Com isso, essa combinação é bem balanceada, com todos esses Pokémon no seu estado normal, dessa vez até incluindo o Swampert, sendo bem medianos. E ao olhar suas habilidades, Quagsire tem 3 habilidades bem defensivas, assim como todos os outros. Cara, no máximo, Quagsire, o Sagittarius tem Swift Swing, mas as outras 2 deles são bem defensivas. Voltando mais uma vez a... O Quagsire é um Pokémon que pra mim é feio e bonito ao mesmo tempo, velho. Quagsire tem 3 habilidades... Tipo, ele é esteticamente feio, mas o conceito eu acho muito maneiro, velho. Ele esteticamente, pra mim, é feio, mas o conceito é muito maneiro, velho. Não tem como. O conceito do Quagsire, o conceito de fazer ele intencionalmente, levemente feio, me agrada. Combina, é maneiro. Bem o meu favorito é o Totodile. Depois é o Gardevoir. O problema é eu decidir um terceiro, cara. Qual seria o meu terceiro Pokémon favorito? Putz, eu vou abrir o Pokémon GO aqui e aí eu decido entre os favoritos. Defensivas, assim como todos os outros. Dos que eu marquei com favorito. Swing, mas as outras 2 deles são bem defensivas. Voltando mais uma vez à função toda imaginada em volta dessas 2 tipagens sendo mostrada em combinação. Olhando agora de volta para a combinação mais comum que nós comentamos, voador e normal, a gente tem algo parecido. Com o tipo normal sendo o tipo mais mediano e voador tendo uma variedade na ofensividade, podendo ser bom ou especial ou fisicamente, porém na sua velocidade, ele é o tipo com a maior média, sendo o mais rápido, passando até mesmo os elétricos, fazendo desses Pokémon sendo bons em dar dano rápido, mas sendo peso-pena defensivamente. Isso sendo algo bem comum entre todos eles. Mas isso é Pokémon Ladino sobre as estatísticas e de utilidade para essas combinações. Vamos continuar com essas 2 duplas de tipagem, porque elas servem muito bem pra gente também pensar algumas outras coisas, como ambiente e raridade para isso. Tipagens em si não só abordam estatísticas para batalha, mas também abordam temática de design de... Calma, deixa eu decidir aqui entre os meus favoritos, galera. Calma, deixa eu decidir. Eu abri aqui os favoritos que eu tenho no Pokémon GO, vai. Cara, eu tô na dúvida. Pera aí que eu tô na dúvida, real. Vai, pra fechar o meu top 3. Eu tô na dúvida entre Heracross, entre Tiranitar e... Não, vamos fechar o top 5, vai. O do terceiro até o quinto, eu não vou diferenciar, vai. E pra fechar, eu gosto do Exeggutor. Vamos fechar esses 5. Vamos fechar esses 5 aí. É tipo, definitivamente em primeiro Totodile, definitivamente em segundo Gardevoir, aí empatados em terceiro, quarto e quinto são esses 3. Tiranitar, Heracross e Exeggutor. É isso, bora. Criatura e do ambiente ao qual eles habitam. Por exemplo, as 4 linhas selvagens de água-terra, o Quagsire e o Wooper são Pokémon que vivem em lagos e rios, geralmente em locais mais rasos. Barbolt e Whiscash também. É a mesma coisa de Gastrodon e Seismitoad, com o Gastrodon também beirando o mar, mas seu foco ainda sendo águas rasas. Essas tipagens em si abordam temas qual se ambientam os bichos. O tipo água geralmente está próximo da... surpresa, água. O tipo terra é um pouquinho mais complexo. Não, peraí, gente. Esse print é maravilhoso, cara. Eu já vi alguns vídeos que usam esse print. Esse print é maravilhoso, é maravilhoso. E meninas, eu li, tá? Quais são os favoritos de vocês aí, ok? Eu li os favoritos de vocês, eu só não parei pra ler, pra falar em voz alta, mas eu li. Água. O tipo terra é um pouquinho mais complexo, mas muitos dele em lugares com lamaçal, ou então com areia, ou então
outros tipos de terra, mas quando combinados esses dois, existem poucos locais onde água e terra em si conseguem ter uma harmonia. Então essa combinação é bem limitada ao que pode ser feito. Por isso, os Pokémon baseados em animais que vivem nesses ambientes são dessa tipagem. Você pode ter animais que vivem aqui também que não são desse tipo, mas que funcionam logicamente, mas você não tem esse tipo com coisas muito distintas. Isso é a limitação do tipo. Talvez por isso essa combinação não é mais usada. Vamos falar disso depois do próximo, porque voltando aos ares, a combinação de normal e voador tem exatamente o mesmo problema, e foi, em partes, abandonada desde a 5ª geração, até mesmo para os pássaros iniciais de rota. Primeiramente, para explicar um pouquinho melhor, Pokémon tem certos agrupamentos inventados na sua comunidade? Tá, eu terminei a frase que o Kaká falou, mas o Totodile normal ou do Ash, Polygon, não necessariamente nenhum dos dois. É um conjunto dos dois fatores, tá? Porque o Pokémon que eu mais joguei na minha vida, tirando o Pokémon GO, né? Porque o Pokémon GO eu tenho tipo 15 mil quilômetros caminhados. O Pokémon que eu mais joguei na minha vida foi o Pokémon Cristal. E a primeira vez que eu joguei o Pokémon Cristal, eu comecei com o Totodile, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu adoro a voz do Totodile do anime do Pokémon. Tá ligado? Eu não lembro se é necessariamente o do Ash ou qualquer som do Totodile. Eu gosto muito, tipo... É uma combinação dos dois fatores. É jogo mais anime. E os pássaros iniciais de rota são um deles, sendo Pokémon pássaros que são encontrados nas primeiras rotas, sendo eles Pidgey, Spearow, Hoothoot, Taylor e Wingull, Starly, Pidgeot. Moleque, o quanto que eu gosto de jogar com Pidgeot, vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção. Cara, talvez dá pra tirar o Exeggutor e colocar o Pidgeot, tá? Dá pra colocar o Pidgeot no lugar do Exeggutor. Não sei por que o Pidgeot não tava favoritado aqui. O Farfetch de Galar é bonito, viu, King Hope? É bonitão. Mas eu gosto muito, não do PJ, tá? Tô falando da última evolução. O Pidgeot. Eu gosto muito do Noctowl também. Eu acho o Starly fofinho. Mas vamos tirar o Exeggutor e botar o Pidgeot aí pra fechar o top 5, vai. Fletchling, Pickpack, Rockdee e o mais recente, Wattrel. Senhoras e senhores, eu esqueci do poderoso Talonflame nos 2 meses que eu joguei Pokémon Unite. Pera aí. Eu esqueci do poderoso Talonflame quando eu era mono Talonflame. Pera aí. Acabei de desbloquear memórias. Eu acabei de desbloquear memórias que eu tinha esquecido. Nos meus 2 meses de Pokémon, de vício em Pokémon Unite, que eu era mono Talonflame. Mas eu não gosto mais do que eu gosto do top 5 aí, vai. O Talonflame fica no top 10. O Talonflame fica no top 10. É também porque eu só joguei Pokémon Unite por 2 meses. Ou Flamigo, que depende de quais parâmetros inventados você considera, já que se você pensa que Spearow não conta, por que não encontrar... Pra quem não entendeu a piada. Pidgey, Spearow, Hoothoot, Taylor e Wingull, Starly, Pidgeot, Fletchling, Pickpack, Rockdee e o mais recente, Wattrel ou Flamigo, que depende de quais parâmetros inventados você considera, já que se você pensa que Spearow não conta, por que não é encontrado cedo, o Wattrel também não é, e se você considera que precisa evoluir, o Flamigo não contaria, mas o Spearow sim. Mas como eu disse, regras inventadas e relevantes. Voltando, por causa das tipagens necessárias para compor esse grupo, existem limitações criativas impostas, já que para ser do tipo voador, voar é, às vezes, um pré-requisito. Eu digo às vezes porque o tipo também pode ser relacionado a ventos, mas onde a coisa aperta pro design é na real no tipo normal, onde a combinação implica, mais ou menos, animais comum com poderes próprios, juntando com tipo vento, voador, pássaro,
poderes de vento ou que podem voar. É limitante a essas tipagens, o que elas podem Isso, fazer. né, Chay? Literalmente 27 tipos diferentes de pássaros foram feitos quando você pensa na combinação de normal e voador. E eu não tô falando isso como crítica, mas entendendo que esses são os parâmetros que eles imaginaram. Com isso a gente consegue entender por que desde Kalos eles têm levemente distanciado dessa tipagem, com Fletchling para Talonflame, Rookidee para Corviknight e Wattrel para Kilowattrel sendo de outras tipagens, e por isso podendo ter questões de design mais diferentes, sendo um gavião de fogo, um corvo cavaleiro e o melhor de todos que é uma fragata hélice de um aerogerador. A gente explica com isso com detalhes no vídeo sobre as energias de Paldea. Se quiser entender, vai pra lá. Mas é por isso que esses Pokémon ultimamente têm ficado com os designs mais criativos. Só pra adicionar. Por isso também que o tipo voador é o tipo mais raro entre todos os tipos únicos, tendo só 3 Pokémon voador. Puramente que voadores. Um pássaro, que é praticamente só um pássaro, ele vai entrar no pré-requisito pro tipo normal. Por isso que tornados como tipo voador faz sentido. Tornado. Ele é a encarnação do vento. Um vento específico, mas esse detalhe. O estranho de verdade aqui é Rookidee e Corvisquire, que são puramente voadores. Mas parece que Game Freak tava a fim de testar a coisa mais inovadora em 28 anos de existência, que é puramente tipo voador. A gente vai ver se isso vai continuar nas outras gerações ou não. Mas, dito isso, tipagens também entram em ambientação de raridade. E até pra poder a gente continuar com a temática de Pokémon dessa geração em si, onde eles mudaram alguma coisa com Rookidee, vamos falar um pouco de Galar. As próximas tipagens mais raras são Metal e Dragão. E dá pra entender como essa é uma situação única. Raramente existem metais puros. No caso desses, os estranhos dos Pokémon aqui são o Berserker e o Copperajah, que também são bem simplesmente animais. E poderiam ganhar o tipo normal também, mas essa geração já não se importou com isso com o pássaro regional em ter um tipo normal em Pokémon que mereciam ele. E 2, eles também puxam muito de uma outra inspiração além do seu corpo ser de metal. Um é um viking e o outro é um operário. Isso ajuda a cobrir essa lacuna da sua segunda tipagem com, mais uma vez, metal. Eu nunca tinha enxergado isso, esse viking nesse miau. Quebrou a minha mente agora. Sendo um Pokémon tipo metal, é literalmente quase como se o Pokémon em si tivessem duplamente uma inspiração baseada na mesma tipagem. É a mesma coisa do Warform, que na geração seguinte veio. Ele não é só uma minhoca de metal, mas também tem inspiração em vagão de metrô, minhoca de metal. Ah não, isso aqui não me lembra um metrô, não, isso aqui me lembra outra coisa, tá? Mas deixa eu manter a mente de vocês pura, vai. Ah não, trilhos, porque ele se move e ele faz o caminho ao qual ele passa, mostrando como a ambientação em si trata tipagens e combina raridades. Com isso só queria trazer um ponto importante, talvez chegue mais perto de abordar algo importante para todos vocês, sem exceção alguma, que é a montagem de time. Eric, eu só vi a imagem daquele Pokémon. Eu não vi nomes. Eu não vejo nomes. Eu só vi imagens. Eu parei de jogar Pokémon GO durante a pandemia, pô. Eu parei de jogar Pokémon GO por causa da pandemia. Aí, quando a pandemia passou, eu me mudei pra uma cidade que só tinha 2 Pokéstops e um ginásio do outro lado da cidade. Aqui agora em Cruz das Almas tem muito Pokéstop e tem muito ginásio. Mas o meu celular não tanca direito Pokémon GO. Eu tenho que juntar grana pra comprar um novo celular, melhorzinho, que vai tancar, entendeu? Então tem muito Pokémon aí das últimas gerações, né? Tipo, da 5ª geração pra cá, que eu só conheço o visual, eu não sei nomes. As tipagens em si têm motivos quais elas têm relevância para serem escolhidos, já que no jogo de Pokémon você conseguia antigamente carregar consigo só 6 deles. Você tinha uma limitação de quantos tipos defensivamente você conseguia carregar, então toda a criação de time era bem mais importante para sinergia entre eles. E só para explicar, eu digo conseguia, tudo no passado, porque agora com a box sendo acessível em qualquer lugar tirando a Liga Pokémon, você consegue ter mais do que só 6 Pokémon principais no seu time. Isso é uma das coisas que eles estão imaginando agora. Eu, por exemplo, usei 20 Pokémon diferentes na minha gameplay de Scarlet Violet, eu acho que até mais que isso. Usei 12 em BDSP, e eu não lembro agora em Sword and Shield quantos foram, mas foram mais do que 6 que eu sei. Pokémon agora é muito mais sobre você usar uma variedade de Pokémon do que só 6.
Mas, voltando, essa sinergia entre tipagens diferentes e encaixes diferentes também importa para a relevância de cada um dos tipos, já que, por exemplo, usar um Pokémon Fantasma e um Sombrio na equipe não ajuda de nada ofensivamente, mas defensivamente eles cumprem funções diferentes. E tudo isso entra no cálculo porque tipagens em si têm relevâncias diferentes, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Só que com a mudança em si de como você vai formatar o seu time, essa coisa em si ficou bem mais livre. Você agora tem muito mais alcance a Pokémon, então você pode ter muito mais variedade de Pokémon na sua equipe. Justo. Então as tipagens não são mais tão iguais, embora ainda se repita bastante. Então com isso tudo, a gente começa a entender por que Pokémon tem feito menos designs, menos combinações repetitivas. E tem pensado mais em como inovar. Fazer designs parecidos é fácil e exige pouca criatividade. Fazer com que novas combinações de tipagens nunca usadas antes façam sentido é um desafio muito maior e muito mais interessante pro futuro da franquia. Eu vou te ignorar, Dark Rain. Que até a 10ª geração, para poder fechar um ciclo bonitinho, essas combinações de tipagens que ainda não foram vistas vão ser usadas. A gente viu em Paldea muita coisa, muita nova combinação de tipo ser criada. Então você pode acabar continuando, além de também aquelas que são únicas agora na verdade terem mais do que só um Pokémon daquela tipagem. É bom pra variedade. Mas isso aí é especulação. Deixa minha deusa em paz. Cara, vocês estão me deixando curioso, velho. Deus do céu. Mano. Eu vou ficar calado, velho. Eu vou ficar quieto aqui. Eu tentando ter um dia puro, limpo, tá ligado? Sem obscenidades. Vocês estão simplesmente estragando com tudo, pô. Vocês estão querendo trazer sujeira pra minha mente, sendo que eu estou querendo me manter num dia saudável, limpo, puro. Eu não quis fazer. Eu não quis falar o que me lembrou ali, porque eu quis ficar quieto. Foram vocês que provocaram. Não, eu notei, mas eu fiquei calado. Quem falou foi o Matt. Fui eu não, nem vem. Eu sei, eu conheço o Wiglet. O Wiglet eu sei do que vocês estão falando. Relaxa que esse aí eu sei nomes. Esse aí com certeza eu sei nomes. Esse eu sei nomes. Esse eu sei, eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado. O vídeo era pra ser legalzinho, era pra ser lore, era pra ser teoria, era pra ser explicação. E agora vocês transformaram isso aqui numa parada obscena. Daqui a pouco vocês estão me mandando digitar vapor e um R34 no Google. Falando nisso, se você não sabe do que eu tô falando, não digite vapor em um R34 no Google, pelo amor de Deus. Tá? Se você não sabe do que eu estou falando, pelo amor, juro por Deus, não digite Vaporeon R34 no Google. Não é bom pra sua sanidade mental. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Evite. Evite. Tá bom? Até a próxima, gente. E eu fui. Tchau, tchau.